Só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Fica aqui comigo, só tu és santo. Fica nesse lugar espiritual. Não há outro como tu. Diga. Diga. Pra ele. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Ele me capturou, te capturou. Só tu és santo. É pra ele? Uou! Se você for aplaudir, aplauda com o melhor aplauso que você tem. Se você amar, se você for amar, ame com tudo que você tem. Não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. E não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. E não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus.
és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, Paixão. santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és. Paixão, paixão. Só tu és, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Amém. Glória a Jesus. Obrigado, esse time de ouro aqui. Amém? Aleluia. Vamos sentar, irmãos, amém? Obrigado, viu, irmãos? Vocês são... Aleluia. Aleluia. Bom, eu ia pregar, mas o resultado da minha pregação já aconteceu. O que eu faço? Eu ia pregar para o seu coração ter disposição de queimar para Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós entramos numa jornada, digamos assim, porque nós temos um alvo no final do semestre. Amém, irmãos? Isso faz parte do que eu e você estamos vivendo neste momento. E é muito importante você ter uma palavra que te encaixe perfeitamente com esse momento que Deus está fazendo tudo isso na vida da igreja. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, eu quero compartilhar com você hoje algo que já aconteceu, mas eu quero compartilhar sobre renovação espiritual. Amém? Todos estão aqui? Glória a Deus. É muito importante para que a gente possa trilhar uma jornada, nós termos itens ou coisas que nos renovam. Quantos concordam comigo? Irmãos, o fogo de Deus está aí, hein? Eu estou falando aqui, o Espírito está me revelando, tem gente pegando fogo aqui. Meu Deus, você está pegando fogo, aleluia, aleluia, glória a Deus. Mas é muito importante, então, quando você vai em qualquer jornada, você ter coisas que sejam refrigério, que te renove, que te acrescente poder, para que você possa cumprir esse propósito. Amém? E eu gostaria de falar justamente de renovação, mas
no enfoque do poder de Deus, para te engajar, te conectar e para que esse alvo não seja um alvo da igreja somente, mas seja o alvo dos filhos, aquilo que o pai está fazendo, os filhos estão fazendo também. Amém? Então, renovação, poder para cumprir propósito. Aleluia. E quando a gente fala em renovação, o que você pensa? O que vem à sua mente quando a gente toca nesse tema? Renovação? Comprar uma roupa nova? Talvez? Sim ou não? Quando você compra uma roupa nova, você tem hábito de doar a velha? Ou a que você não usa muito? Senão seu guarda-roupa fica muito cheio. Amém? Então esse é o processo da renovação. Nós temos coisas antigas, velhas, passadas ou que já são nossas, e aí algo acontece que essas outras coisas novas são acrescentadas na nossa vida. Então, se quiséssemos falar de renovação, nós poderíamos pensar em substituição? Sim ou não? Pode ser? Amém? Então, a renovação ela já está acontecendo em você aí agora. Como assim, pastor? Você sabe que as células do seu corpo, se você está comigo no tema, você está prestando atenção, elas se renovam. Eu não sou médico, mas alguns que eu ouvi dizer, dizem que depois de 11 anos, as suas células já são todas novas. Então você é uma pessoa nova, amém? Glória a Deus. Algumas células demoram mais para se renovar, outras demoram menos, mas o fato é que elas são substituídas, amém? Elas são substituídas no seu corpo, e é isso que promove poder dos seus órgãos, sim ou não? Se ela parar de se renovar, o que acontece com você? Ah, pastor, algo que eu não quero, eu envelheço. Você se torna o quê? Não fala essa palavra, idoso. Ou ultrapassado é pior, né, irmão? Sabe? Ou seja, renovação é poder. Aleluia. E é disso que nós estamos falando. Poder, poder, poder de Deus. Mas, pastor, como acontece esse poder? A verdade, irmãos, é que nesse processo de renovar ou de transformar, Deus vai substituindo pensamentos humanos por pensamentos divinos. Ele vai trocando pensamentos. Pastor, isso é muito sério. Quer dizer que se eu ficar irado, eu posso simplesmente trocar esse pensamento de ira na presença de Deus por um outro pensamento que seja divino? O que você acha? Ora, se as suas células se substituem, se trocam, imagine os pensamentos. Esse é o lugar de poder de Deus. Por exemplo, vamos supor que eu fiquei irado, alguma coisa me irou. Mas eu estou com pensamentos, bons pensamentos ou maus? O que você acha? Maus. O que eu faço com isso? Normalmente eu uso energia da alma. Energia da alma. Alguma coisa que a alma possa fazer para eu melhorar. E, bom, vamos supor que fosse aqui, eu tivesse irado, eu vou ali na salinha ali que eu tenho, eu abro a Bíblia e está escrito assim: o amor não se ressente do mal. Uau! Uau! Se eu assumir que o amor vive em mim e que esse amor que vive em mim tem poder para não se ressentir do mal, eu fui renovado. Aleluia. Você foi renovado. Você pode dar um glória a Deus? Amém? Esse é o poder de Deus, meu irmão. O poder transformador de Deus. Foi isso que nos trouxe até aqui como seres humanos. Amém?
A hora que essa renovação parar, o que para na sua vida? Parou a renovação das células. A vida para. Um dia a vida vai parar, porque a renovação vai estancar. Eles não sabem por que acontece isso. Por que será? Porque Deus dá um comando e para. E a sua vida para. Mas a vida espiritual, ela é uma certa semelhança com a vida natural. Ela é feita de renovação. Aleluia. 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 Pastor, mas renovação, ok. Mas renovação para cumprir propósito? Como assim? Vamos explicar. Tudo que Deus faz tem um objetivo. Tudo que Deus faz tem um propósito. A renovação das suas células tem um propósito. Que você tenha poder para viver a vida que Deus te deu para viver. Amém? A renovação de Deus também tem um propósito. E o propósito é que você seja uma bênção. Diga, que eu seja uma bênção. Feche os olhos. Diga para você mesmo, eu sou uma bênção. Em Cristo Jesus. Tudo que eu preciso já foi me dado. Pela fé. Eu sou uma bênção. Aleluia. O propósito genuíno de Deus é, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa... Que gente maravilhosa. Aleluia. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Em outras palavras, traduzindo, façamos o homem uma bênção como Jesus é. Amém? Uma bênção como Jesus é. Esse é um grande propósito de Deus. Trazer seus filhos à sua imagem e semelhança. Mas, de posse desse propósito, o que mais se acrescenta então? Multiplicai. Amém? Frutificai. Dá frutos. A imagem e semelhança de Deus é que para que eu possa ter poder para me multiplicar. Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Em outro momento diz assim, sede imitadores de Deus como filhos amados. Então, a renovação, poder para cumprir propósito. O que é renovação? Faz parte do poder transformador de Deus e eu simplesmente me exponho a esse poder pela fé no lugar secreto. Eu me exponho. Como acontece isso, pastor? Eu me exponho. Eu uso a fé. Melhor explicando, eu abro uma janela e o sol entra na minha vida. A minha fé não pode fazer o sol, mas a minha fé pode abrir a janela para que o sol entre na minha vida. Alguns dizem que o sol traz alegria, amém, irmãos? Alguns dizem, o sol da justiça traz alegria. E depois eu vou te explicar que essa renovação, ela tem principal objetivo, te dar força. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Glória a Deus. Renovação, poder para cumprir propósito. Qual o propósito, pastor? Primeiro, ser tu uma benção. Muitas coisas querem te desviar disso, viu? Primeiro propósito de Deus, imagem, semelhança dele. Segundo propósito, crescei e multiplicai, frutificai, enchei a terra. Ou, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. O que é pregar o evangelho? É proclamar algo que já está pronto. Pregar o evangelho é proclamar algo que já está pronto. Pronto aonde? Na cruz do Calvário, Jesus já aprontou a salvação. Amém? Ele já aprontou. Eu simplesmente vou comunicar a alguém que, se ele crer, será salvo. Batizado. Amém? Crer e for batizado. Mas se ele crer, será salvo. O que acontece, então, como acontece, então, a renovação? A renovação, ela acontece pela fé, mano. É com a minha fé que eu abro a janela e recebo a exposição do sol. Amém, irmãos? Como eu sou renovado, pastor? Eu simplesmente entro, me exponho
aos raios solares do sol da justiça. E ele, que conhece todas as coisas, vai começar a comunicar os seus valores espirituais para mim. Ele sabe o que eu preciso. Ele entende da vida humana. E ele vai comunicar poder. Poder. Poder transformador. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, eu tinha uma vizinha, ela era esposa de pastor. Então, ela fazia os movimentos da igreja, as coisas da igreja, e aí, quando ela fazia comida, ela tocava a minha campainha e falava, você não quer um pouquinho? Uma vez eu estava com vontade de comer uma X comida lá, e aí eu escuto minha campainha. Quando eu abri, era ela. Olha, eu fiz para você. Eu falei, eu pensei comigo, se eu não fosse convertido, eu ia me converter só de raiva. Porque essa mulher é muito bênção, cara. Tem cara que está do seu lado, ele vai se converter só de raiva. Vai falar, não é possível, mano, eu vou me converter. Só porque ele se expôs ao sol da justiça que está na sua vida. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Amém, pastor. Maravilha. Entendi que renovação é poder de Deus. E o grande propósito de Deus é que eu seja a imagem, semelhança do seu Filho. Nós estamos hoje na Assembleia dos Filhos, amém? Glória a Deus. Eu quero te dar uma notícia. Os filhos queimam de amor pelo Pai. Tem gente que não aguenta, né, mano? Quando você fala isso, ela já... Deixa eu fazer um apêndice, um parênteses aqui na pregação. Deus revelou para Moisés a planta do tabernáculo. Amém? Amém? E Moisés fez tudo segundo Deus falou. Só que Deus revelou para Moisés a planta, ou o formato, ou a imagem do homem, que é a sarça que queima e não se consome. Você é assim. Essa imagem do homem espiritual, ele queima, mas não se consome. Ele é renovado. Amém? O fogo de Deus não te consome, ele te renova. E Deus apresentou isso para Moisés de cara. Deus mostrou o meu retrato e o seu retrato, um homem em chamas. Oh, aleluia. Vamos para Mateus 11, 28, amém, irmãos? Amém? Aleluia. Pastor, então vamos falar um pouco mais de renovação? Vamos lá. Mateus 11, 28, 29. Essa é a vida do homem de Deus, essa é a imagem do homem de Deus. A sarça que queima e não se consome. Aleluia. Aleluia. Deus te fez para funcionar assim, através do fogo, através da transformação, através do poder que o fogo tem de transformar. Aleluia. Você é um agente de transformação. Mateus 11, 28. Vinde a mim, está escrito isso aí? Ou você nem viu? Ou puseram aqui? Como é que está isso? Você nem olhou? Por quê? Vamos olhar. Você não tem um aplicativo aí? Abre. Mateus 11, 28. Vamos lá? Bem. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Renovação. Tomai sobre vós o meu jugo. Renovação. E aprendei de mim. Renovação. Porque sou manso e humilde de coração. E achareis, renovação, não. E achareis descanso para a vossa alma. Aleluia. Aleluia. Esse é um texto base, irmãos, que eu quero que você se fixe nele, fique nesse lugar espiritual comigo. Quando a Bíblia começa a falar, vinde a mim, vós que estáis cansados, e depois a Bíblia fala, aprendei, vinde e aprendei, vinde a mim, vós que estáis cansados e aprendei. Quando Deus, quando isso ficou na Bíblia, é para que a gente pudesse entender que sem essa remoção de peso, não há renovação.
Então, a primeira coisa que temos que pensar, quando pensamos em poder de Deus, é que Ele é a autoridade para dar a última palavra na sua vida. Amém, irmãos? Aí está o rio do poder, que eu e você, nós estamos entrando. Deus tem a última palavra em Cristo Jesus. Por isso Ele fala, vinde a mim, porque eu tenho a última palavra para você. E aí todo aquele peso, né, toda prostração, todo abatimento. Irmãos, é fundamental que saia a prostração e o abatimento para que entre a liberdade e a alegria da renovação. Quando eu estou renovado, eu estou entusiasmado, eu estou livre e alegre, aleluia, amém? Exatamente assim como eu estou vendo você agora, renovado, livre, alegre, pronto para o propósito de Deus, oh aleluia! Então Deus remove toda acusação. Alguém falou que você era uma coisa que você não é, Deus remove isso. Deus tira o peso do abatimento. A mídia começou a bombardear na sua cabeça coisa que não tem nada a ver com o propósito de Deus. Você vai morrer, não vai, você vai cumprir o propósito de Deus. Mas aonde está isso? Isso está no momento de renovação. É para lá que eu vou. Eu estou indo para lá. Algo acontece, mas eu sou filho, eu tenho um pai, ele vai falar para mim o que tem a ver com a minha vida, aleluia! Oh, Deus remove o peso, a prostração, a ansiedade, naquele lugar de renovação, meu irmão, no lugar secreto, numa sala, no esconderijo do Altíssimo, no altar, onde quer que você entenda que a bênção de Deus é mais poderosa. O sangue fala mais alto, aleluia! O sangue de Cristo fala mais alto em qualquer circunstância sobre a sua vida. A autoridade vem do sangue e Ele conquistou para você, aleluia. Se alguém colocou uma mancha, uma mácula, Deus quer uma igreja sem mancha, sem ruga, sem mácula, sem tristeza, sem ansiedade, sem abatimento, sem medo. Aonde que tudo isso derrete, pastor? É quando eu me inflamo, é quando a tocha se acende, a revelação vem e derrete tudo. Já era, aleluia, eu saio renovado da presença de Deus. É isso que te trouxe aqui. Você veio aqui nessa manhã para receber isso, para experimentar isso, para viver isso. Se não for menos que isso, eu não aceito. Aleluia. Uou! Bênção é mais forte. Ah, pastor, mas agora então, já que eu entrei nesse fogo aí, já derreteu tudo, o que acontece comigo? Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O que vem na sequência? Você que está com a Bíblia aí. Na sequência vem? Aprendei de mim. Amém, irmãos? Aprendei de mim. A renovação, ela acontece quando Deus retira o jugo da acusação, e agora você tem liberdade, ousadia, entusiasmo, e agora Ele começa a ministrar as coisas no seu espírito. Nossa, pastor, é isso que acontece? É exatamente isso que acontece. Aleluia! E Ele começa a ministrar as coisas no seu espírito através de imagens, através de blocos de conhecimento, de coisas que você não sabe. Meu irmão, Adão não tinha muito conhecimento intelectual, ele tinha conhecimento revelado. Uou! Eu sei porque sei. Como eu sei? Não sei, mas eu sei. Amém? Conhecimento revelado. Então Deus começa a trazer as imagens que Ele tem para você, no seu espírito. E elas vão encaixando em você, porque esse é o ministério do Pai. E você está no lugar do Filho. Aleluia. E as coisas que Ele tem para você, só tem para você, não tem para mim. Para mim Ele não tem, para você Ele tem, para você Ele não tem, para mim Ele tem. Nesse lugar, a bênção é mais forte, aleluia, do que a maldição. E a imagem, ela começa a se impregnar em você. Ele é como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto. Aleluia. Nesse momento, Deus está dizendo quem você é, como você é. Você, querido, para mim, é uma árvore plantada junto aos rios da vida de Deus. E aí, o que está acontecendo com essa árvore? Ela está se preparando para produzir o seu fruto. Deus não está preocupado com muitas coisas, irmãos.
Uma só coisa basta para ele. E essa coisa é o seu fruto. Amém? Aleluia? Pastor, o que essas árvores que queimam, o que essa sarça que queima e não se consome, qual é o fruto dela? É o fogo. Aleluia. Essa árvore de Moisés produz fogo. O fruto dela é fogo. Qual é o meu fruto, pastor? Fogo. Diga, fogo. Aleluia. Traduz, pastor, entusiasmo, vida, alegria, fortaleza. Eu me movo no mundo do Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Mas lá, nesse Salmo 1 que eu acabei de ler, ele dá uma outra imagem. E ele fala, esse Salmo 1, irmãos, que eu citei aqui, ele está falando de duas imagens. Sabe, Deus, ele não pode ser comparado a uma imagem, porque a imagem ela é limitante de Deus, você entende? Mas o nosso espírito funciona totalmente com visões, com coisas impregnadas que eu vejo, que eu entendo, porque Deus me deu um tipo, Ele me deu um símbolo, Ele me deu um exemplo, e aí eu entendo. E esse entendimento, ele é um entendimento revelado. Amém, irmãos? Você percebe a diferença? Sim ou não? Aleluia. Então, trabalhando com isso, lá no lugar de renovação, a Bíblia fala que o justo, ele tem uma imagem para Deus, que é um homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer, amém? Prazer? Faz sentido aí? Prazer? Amém? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada, etc, etc, etc. Amém, irmãos? Mas qual é a imagem, então, que é o contraponto da imagem desse homem que eu estou falando para você? Qual é o contraponto? Então, nesse lugar de renovação, você é essa árvore. Mas fora desse lugar de renovação, tem um monte de coisa por aí. Uma delas é esse homem que se assenta na roda do escarnecedor, né? O escarnecer, na verdade, é o desprezador. E eu quero te dizer que nesse lugar você é impregnado da identidade correta. Deus está imprimindo em você uma identidade correta. E Ele está tirando a identidade do mundo. Amém, queridos? E o que muitas vezes nos atrapalha de fritar, de queimar, de incendiar, de encandecer, de ministrar luz e calor, que é o que você está sentindo agora. Você está sentindo luz da revelação, calor do Espírito. Amém, irmãos? É a identidade errada. Esse escarnecedor, na verdade, ele é um duelista. Guarda essa palavra para que você tenha essa imagem que não é a sua. Esse escarnecedor, ele se assenta numa roda e ele despreza as pessoas. Sabe o que Golias fez quando ele viu Davi? Desprezou. Golias era o melhor duelista que a Bíblia conheceu, amém, irmãos? O melhor. Ele não precisava falar nada, ele só precisava atropelar Davi igual uma jamanta faz. Mas ele o desprezou. Por quê? Porque isso está no âmago da identidade desses homens que não tem nada a ver com você. O duelo, irmãos, ele é o contrário do descanso. Amém? Mas a Bíblia fala, no versículo que nós lemos, que ele vai te dar... Aleluia, subiu. Glória a Deus. Subiu a palavra aí. Vai te dar descanso. Amém? Ou seja, vamos continuar. Então, a bênção é mais forte, Deus está trabalhando na minha identidade, eu estou sendo renovado, aleluia, irmãos? Glória a Deus? Oh, aleluia, estou aprendendo de Deus. Você está aprendendo de Deus? Amém. Eu quero te dizer que o Cordeiro venceu. Lucas 6, ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. Meu Deus, pastor, tem alguma coisa errada aí. Ao que bate numa face, eu ofereço a outra. Essa é a imagem de quem não está duelando. Já parou para pensar nisso? O cordeiro, o que o cordeiro tem, na verdade, para brigar? O cordeiro está mais para descansar, né, irmãos? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Bom, então cuidado com as imagens erradas. Avançando um pouquinho,
Então foi removido o peso, nós entramos agora para aprender de Deus. Deus impregna a imagem certa no meu espírito, e dali a Bíblia fala, porque sou manso e humilde de coração. É importante você entender isso na questão da renovação e do poder, porque ninguém vai cheio de problema, de ingresia, de encrenca, para uma pessoa que ele não confia. Jesus está dizendo, eu sou manso e humilde, sou manso e humilde. Ele está dizendo, você pode vir do jeito que você vier, você vai encontrar uma pessoa mansa e humilde, no sentido de te ajudar. Muitos não vão para a presença de Deus porque a visão do duelista. O que aconteceu com Adão? Adão, ele entendeu que comendo da árvore, ele seria como Deus, ele já era, mas ele entendeu que seria como Deus. Deus tem o quê? Poder. Quando Deus apareceu, ele pensou, nossa, agora eu não tenho tanto poder. Ele fugiu. Então essa imagem errada gera medo no coração das pessoas. O que Deus quer é que você seja uma árvore plantada junto a ribeiros, que no seu tempo certo dá o seu fruto. E é isso que Deus está construindo em você. Mas muitas vezes as pessoas não vão, porque elas não estão acostumadas com pessoas mansas e humildes. Durante a minha vida inteira, poucas pessoas mansas e humildes foram aquelas pessoas que eu me relacionei. Como é que eu vou imaginar que Deus é manso e humilde? Eu vou entrar na presença dele com pecado, vou sair frito, meu irmão. E essa imagem errada, ela está impregnada aonde? No espírito. Lá está essa imagem. Lá está esse conceito de que eu tenho que me apresentar a Deus na estatura de Deus, perfeito. Ora, você vai ao médico quando você está sem doença? Como é que você vai para o médico? Você vai para o médico porque ele pode fazer algo por você, amém ou não? É isso que Jesus está dizendo, eu sou manso e humilde. E o resultado, pastor? Acharei descanso para a vossa alma. Acharei descanso para a vossa alma. Ou seja, esse lugar do qual eu estou falando para você, é o lugar aonde eu saio de lá, mais ou menos assim. Eu tenho um desafio. Mas qual é o tamanho do meu desafio? Para mim, ele pode ser muito grande. Mas para Deus, que tamanho ele tem? Pode ser de uma formiga, não? Então, vamos supor, eu saio para a prova que eu tenho que fazer amanhã, do lugar de renovação, como? Bom, vou lutar com uma formiga. O que será que ela vai fazer contra mim? Percebe de onde vem o descanso? O descanso vem da fé. O descanso vem quando você crê o que Deus é capaz de fazer usando a sua vida, amém? O resultado desse movimento é uma renovação que prepara o seu espírito para a força, para a alegria. E a sua energia, ela vai para o lugar certo, dá fruto. Meu chefe, pastor, está brigando comigo. Está pisando no meu calo, me ameaçou de mandar embora. Estou pensando nisso? Estou pensando, eu vou dar fruto. Esse chefe não sabe, ele não sabe quem eu sou nessa empresa. Eu sou a raiz, eu sou a causa, as minhas orações, o meu Deus é a causa daquele avião não cair. Eu sou o instrumento de bênção nesse lugar. Eu sou o instrumento de bênção que estou aqui orando para que ele prospere, para que ele continue, para que ele avance. Eu estou aqui por um propósito de Deus, e esse propósito não vai ser frustrado. Os planos de Deus, irmãos, não serão frustrados na minha vida e na sua vida, porque Ele tem poder. Porque Ele é Deus, e operando Deus, ninguém impede. Nossa, pastor, toda vez agora eu vou lutar com a formiga. Vai, ele está com uma formiga. Vou ficar perfeitamente descansado naquela prova. Irmãos, eu orei por coisas na minha vida que eu não fiquei descansado. E depois Deus me deu uma resposta tão poderosa que eu falei, meu Deus, o que você está falando, pastor? Quer dizer que a gente não tem que fazer nada? Não, tem que fazer, mas tem que fazer a coisa certa. A fé certa produz o resultado certo. E o seu comportamento não pode estar certo se não está de acordo com o plano de Deus que é perfeito para mim e para você. Amém? Então, essa dinâmica da renovação, ela produz em que você coloque energia no lugar certo. Por que eu vou ficar ansioso? Se eu tenho uma entrevista de trabalho, por que eu vou ficar ansioso?
Porque no meu lugar secreto, Deus já me transformou numa bênção. Eu sou uma bênção. Eu creio nisso. Se eu entrar nessa empresa, mano, os caras vão ganhar muito comigo. Porque eu sou bênção. Amém? Mas de onde vem isso, pastor? Caramba, pastor, você é arrogante, hein? Pô, você está achando que você é uma bênção? O trabalho de Cristo na cruz foi para isso. Ele me transformou nisso. Eu não era justo, mas justifiquei. Eu fui justificado. Significa que a minha estatura perante Deus é a estatura de Cristo. Ele me ama como ama o filho mais que ele mais gosta. Eu sou, na verdade, eu e você, somos os filhos preferidos de Deus. Nossa, pastor, esse negócio está até doendo no meu ouvido. Filho preferido de Deus? Que negócio é esse? É como se fosse. Amém? É como se fosse. É como se você fosse o filho que Deus tem mais atenção na terra. Porque ele não está longe. Quem inventou esse negócio de distância foi Adão. Querendo, sabe, deixa Adão para lá. Mas foi ele que inventou isso. Mas em Jesus nós conquistamos um outro status espiritual. Nós conquistamos um status de ter um pai que nos ama profundamente, ao ponto de dar o que ele mais julgava precioso no céu, em troca da minha vida e da sua vida. Amém? Ah, pastor, não acredito nisso não. Vai para 1 Samuel 10:6. Vem junto comigo. Quantos já ouviram falar em Saul? Já ouviu falar em Saul? Você sabe o que Deus fez com ele antes dele se tornar rei em Israel? Sabe? Deus transformou ele numa bênção. Fala, pastor, Saul, bênção demais. Só que depois ele enveredou por outro caminho, mas bênção, muito bênção. Irmãos, um homem que consegue concentrar um exército que está disperso, reunir esse exército e motivá-lo para a batalha, é bênção. É mais ou menos o que estamos fazendo aqui hoje. É bênção. Ele é bênção. Ele é bênção. Mas depois ele resolveu fazer uma estátua para si. Olha o que Deus fez. Nesse lugar, onde eu estou falando para você, que é o lugar que eu e você vamos correr para ele. Sabe, um paraquedista, quando ele salta, ele espera, velame, ele espera que abra o paraquedas. Sinceramente, ele espera no coração dele que abra. Mas se o paraquedas não abrir, ele tem uma opção, que é o reserva. Amém? Amém? Essa opção já está na cabeça dele. Quando eu estou diante de um escarnecedor, um duelista, ou coisa que o valha, quando ele lança a seta, a palavra lançada, eu já tenho um paraquedas reserva. Eu estou caindo, né? Imagina, você nunca teve nessa situação, só eu, né, irmãos? Você nunca teve, né? Você começou a cair, depois que alguma coisa aconteceu com você, você começou a cair assim. Aí você olhou para cima, cadê o paraquedas? Virou um charuto. Eu indo para o chão. Ou ficou metade do paraquedas, ele está rodando, eu estou rodando junto. O que está na cabeça do Filho de Deus? Eu tenho um lugar de renovação. Bate no peito, alija o principal, aciona o reserva. Vou vir correndo, vou pousar em segurança. Essa é a mentalidade dos sarças ardentes, amém? Eu vou fritar, queimar na presença de Deus, e essa maldição vai derreter, porque a bênção é maior. A bênção na minha vida é maior. Há poder no sangue de Jesus para me livrar, para me edificar, para me levar para onde eu tenho que ir. Aleluia! E eu já começo a ficar alegre. Eu orei aí um tempão por algo, quando Deus me deu, eu falei, mas, meu Deus, era isso que eu tinha para mim? Mas por que eu fiquei tão acabrunhado, né? Não tem outra palavra melhor. Por que eu fiquei assim esse tempo todo? Meu Deus, era para eu estar já dançando na presença do Senhor, e aleluia, e glória, aleluia. Agora, alguém fala assim, olha, pastor, tal coisa, todas as promessas de Deus têm um sim e um amém. Tem um sim, tem um amém. Tem um sim, tem um amém. Experimenta fazer isso só um pouquinho. Agora. Aí, para entrar no lugar secreto, você fecha os seus olhos. Fecha. Deus te deu essa ferramenta poderosa espiritual que é fechar os olhos. Oh, aleluia! Eu fecho meus olhos e eu começo a profetizar para mim mesmo todas as promessas de Deus. Eu tenho sim, amém. Jesus é o sim, Ele mora dentro de mim. Eu começo a profetizar o sim. Deus já me deu o sim.
Deus já me deu sim, o Espírito do Senhor se apossa de mim, eu começo a fazer aquilo que eu não fazia antes, pelo poder de Deus, aleluia, oh, glória, amém? Eu sei que seu espírito está incendiado, irmãos, só que você não tem a liberdade que eu tenho de incendiar aqui, eu entendo isso, amém? 1 Samuel 10:6, vamos falar de Saul. 1 Samuel 10:6 fala de alguém que foi renovado. O que é renovação? É uma troca, amém? Renovação é uma troca. Eu era ovelha, não era pastor. E aí subiu um pastor aqui, ele pegava fogo. Eu estava na minha cadeira. Aí eu ficava, meu Deus, eu ficava olhando para o pregador, olhava para a minha estirpe, eu não era de estirpe de pregador, olhava para minhas paternidades, não tinha nenhuma, olhava em volta, ninguém queria me ajudar, eu falava, meu Deus, nunca vou ser esse pregador. Aí um dia eu tive uma ideia, eu falei, já sei. Toda vez que entrava uma labareda de fogo, eu fazia assim, saía para um lugar, colocava a mão eu mesmo na minha cabeça e falava, Deus faz os seus anjos ventos e os seus ministros labareda de fogo. Labareda de fogo, labareda de fogo, labareda de fogo! Deus faz os seus ministros labareda de fogo, aleluia! Para todas as palavras de Deus nós temos o sim e o pastor. Como assim? Poder, diga poder, aleluia. 1 Samuel 10:6. Deus está aqui usando Samuel para fazer uma obra que talvez você ache que é grande demais para Deus, mas não é. O Espírito do Senhor se apossará de ti, Samuel. Não está escrito Samuel, só o Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles e serás mudado em outro homem. Deus colocou Saul no meio dos profetas lá, dos homens do fogo, colocou lá e falou, eu vou te transformar num desse. Meu Deus, é sobrenatural, não é, irmãos? Rapaz, e aí, em 1 Samuel 10:9 agora. Sucedeu, eu amo essa palavra na Bíblia. 1 Samuel 10:9, é importante você registrar. Ou dizer amém. 1 Samuel 10:9. Saul foi parar lá no meio dos profetas. Ele era profeta, irmão? Não. Quem ele era? Uma pessoa. Um líder. Não era profeta. Sucedeu, pois, que, virando-se Samuel para se despedir, sucedeu, pois, que virando-se ele para se despedir de Samuel, Deus mudou o coração. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa o seu coração ver uma sarça que queima e se renova. Se ela não se consome, ela se renova. Deixa queimar. Deixa o sol invadir a sua vida. E já se vê vivendo como uma bênção e cumprindo o propósito de Deus, aleluia, aleluia. Nesse lugar, pastor, eu obtenho confiança. Sabe, as mensagens erradas, as imagens erradas, as imagens erradas que se impregnaram no seu espírito, elas vão derreter. Eu conheci um jovem que ele foi educado por uma mãe. E a mãe dele repetia sistematicamente na cabeça dele, você é um parasita. Você é um parasita. Repetia sistematicamente na cabeça do garoto. E essa imagem se impregnou na vida dele. Agora, o que você acha que um garoto que tem uma imagem desse no coração vai chegar para onde? Mas quem pôs essa ideia no espírito dele? Quem pôs? Foi a mãe. A própria mãe. Agora, se uma mãe colocou essa ideia enraizada no espírito de alguém,
Quem consegue derreter essa ideia, pegar essa massa e transformar numa bênção e voltar de novo para o coração? Quem? Só Ele. O que eu e você estamos fazendo? Aqui, agora, eu e você estamos sendo incendiados, transformados, mudados, renovados. Aleluia. Vinde a mim, eu retiro o peso. Vinde a mim, eu te ensino. Vinde a mim, pode confiar que eu te abraço. E o resultado é que não há impedimentos para o meu Deus, para o seu Deus. Fica de pé, amém? Eu estou vendo aqui, várias tochas acesas. No meu espírito, eu estou vendo várias tochas se incendiando com o combustível da fé. Você é uma delas. Tem aqui, tem aqui. Tem tocha aqui, aqui. Tem aqui, tem aqui. Elas estão acesas. Ei, cheio, rabalá, canteira, rabalá. Eia, subamos para o lugar de renovação. Espírito, 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 Espírito. Aleluia. Vamos cantar, irmãos. Está preparada aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez cheio